Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debate. Eu disse que ia começar, o doutor Roberto Bandeira Pereira não acreditou, nosso eterno procurador de justiça. Também, tia, gostei da tom cinza que eu fiz, muito bem. Que tal? Obrigado. Um homem elegante. Te empresto aqui, quando precisar, essa manta aqui. Personal style dele está em eu casa. Eu vou dar uma volta na Padre Chagas. Essa é a escolha da senhora. Se nota que ela... Já estou avisando... Dependendo do meu gosto, né? Já estou avisando a dona Aurinha que eu vou dar uma volta na Padre Chagas com essa manta Com a aí. manta aqui, que agora... Olha, não é por mim, é pela manta. Doutor Luiz Pereira Lima, tudo tranquilo? Mas tudo bem. Tudo tranquilo. Nosso Donald Trump, eu te chamava de Nosso comunista. do capitão Bolsonaro dos Pampas, agora virou Donald Trump dos Pampas. Eu queria ter pelo menos uma semelhança com ele. Só o edifício da Quinta Só o edifício da Quinta Só o Avenida. Donald Trump tal. Está me entendendo? Doutor, Vocês estão falando por 1% do patrimônio dele, hein? Por inveja, hein? 1% do patrimônio. Temos o prazer, viu, Denir Sequim, vereador desta capital, de receber aqui o Leonardo Maranhão Busato, nosso subsecretário do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, mais conhecido por Leonardo Mão de Tesouro. Esse é um apelido que o pessoal do governo está me dando, injustamente. É. Injustamente. Eu nem corto muito, pessoal. Mas é importante, isso tem que cortar mesmo, tá ruim a situação. A gente tenta até Tu mais, só o tem pessoal a não nossa deixa. admiração com isso. Que bom, que bom. Prazer Estamos tê-lo tentando. aqui. Obrigado, Com obrigado. raízes fantásticas, porque todos nós aqui temos uma admiração e apreciamos o teu pai e a tua mãe, a Clélia Maranhão, e o nosso César Busato. Obrigado. Agora, Tu tens um irmão que é juiz do trabalho? de trabalho, exatamente. E eu segui a carreira do pai, né? Meu pai foi auditor da Secretaria da Fazenda e eu, quando ele se aposentou, eu entrei. Fizeste Eu tô concurso, lá. primeiro Fiz um concurso. colocado. Não foi tanto. Não foi? Não foi tanto, mas foi próximo. Próximo, mesmo? Mais ou menos. Ele e o irmão dele são craques. No craques. concurso ele não foi o primeiro colocado, mas agora ele é o número 1. Nossa. Pô, Obrigado, parabéns, viu? obrigado, Paulo. Temos aí um evento do Tesouro. Exatamente. O assunto, assim, talvez que seja das finanças mais falado nos últimos tempos e nos últimos anos é a dívida pública, né? A dívida que é um dos motivos que, inclusive, o governador Sartori está em Brasília tentando... Aliás, o meu sindicato está debatendo a dívida pública, que é o SENGE, né? É verdade. Eu sou engenheiro desempregado. É verdade. Tiveram um debate Dia lá na PUC, né? essas semanas, foi bem interessante. E é um assunto que está na moda, assim, todo mundo fala, porque realmente é um assunto que, para as finanças do Estado do Rio Grande do Sul, é fundamental. A gente tem que mudar renegociar essa dívida com a União, que a União está trabalhando, parece banqueiro, né? Querendo fazer lucro em cima dos estados. Então, é um dos assuntos que a gente vai tratar no dia de amanhã, num evento, ali no Palácio de Justiça. O teu pai não era secretário, não foi secretário do Brito? Sim, foi secretário em 95, E como é que ele 98. concordou assim naquele contrato? É isso que é uma questão que a gente vai Eu sei tentar que não tem explicar nada a também. responder pelo teu pai, né? Não, mas a gente avaliou e várias vezes a gente conversa, porque na época, se a gente for olhar, ninguém lembra muito, mas em 98, o IGPDI sabe quanto foi? Quase zero na época. E a Selic era quase 27%. Então, nós negociamos uma dívida que ela crescia 27% por ano para uma que era inflação mais 6%. Naquela época, era um ótimo negócio. O que a gente viu ao longo do tempo? Era recém-começo do Plano Real. Que ao longo do tempo, essa dívida foi se tornando impagável, porque o juro começou a diminuir. Naquela época, o juro era altíssimo, e a inflação começou a aumentar. Então, a gente viu que a trajetória que se comportava ia se tornar impagável, o que está acontecendo hoje. A gente vê a inflação... Se a União nos pagasse a Lei Rouanet, né? A Lei Candir. A Lei Rouanet... A lei está na moda também, Candir, né, exatamente. Que tanto se falou agora em função do Ministério da Cultura, mas a Lei Candir, se pagasse a Lei Candir... Não, tem toda a razão. O tamanho da dívida do Estado é mais ou menos o quanto a União nos deve de Lei Candir. 3 bi 200. Só que a União faz aquela famosa... faz com o chapéu alheio, né? Boa ação com o chapéu alheio. Então, eles dão carta e jogo de mão, né? Exatamente. Uma linguagem. É meio que uma relação de Davi e Golias. Eles oprimem os estados, parecendo que os estados são inimigos. Na verdade, é a República Federativa do Brasil, né? Mas, enfim, é uma discussão... Mudou o presidente e continua difícil a conversa com eles. Tá, e o debate vai ocorrer em que esfera? O que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo um economista Raul Veloso, é um dos economistas, além de ser muito conhecido no Brasil, é um dos economistas que tem defendido essa renegociação da dívida dos estados. Porque ele entende, ele sabe disso. Mundial, não?
Ele foi secretário executivo do Ministério do Planejamento, ele foi consultor econômico, acho que ele já foi do Banco Mundial também. Ele também participou, foi dos conselhos, se não me engano, da Vale, algumas outras empresas estatais, inclusive. E ele vai vir aqui para o nosso evento, ele tem defendido, ele é colunista do Globo, por exemplo, defendido a renegociação da dívida com os estados. E a gente vai trazer um diretor da dívida pública de Santa Catarina. Santa Catarina é um dos estados, junto com o Rio Grande do Sul, que tem liderado essa batalha contra a União para renegociar a dívida, que é o Dr. Vanderlei. Então a gente vai trazer eles junto com o secretário da Fazenda nosso, Giovanni Feltz, o governador, amanhã lá no Palácio de Justiça, convidando todos os atores envolvidos da sociedade gaúcha, o próprio SENDI, como foi colocado antes, os sindicatos, as federações de comércio, das indústrias, os outros poderes, que é importante, para fazer um bom debate amanhã, numa questão, acho que histórica para o Rio Grande do Sul. Acho que depois de 98, que foi citado, talvez seja o momento que a gente possa ter uma nova mudança na trajetória da dívida do Rio Grande do Sul e, no fim, que o que mais a gente quer é ter mais dinheiro para investir, né? Educação, saúde, segurança. As pessoas que foram convidadas, todos têm interesse em renegociar a dívida. Claro. Imagino eu. Vocês convidaram o CEPERGS? Essa é uma questão que a gente estava discutindo, assim. O CEPERGS, por incrível que pareça, está apoiando. A gente teve uma conversa Só voltava a não apoiar. Só que todos apoiam, estão apoiando porque eles sabem que quanto menos a gente pagar para a União, mais a gente tem dinheiro disponível no Estado. Agora, essa é uma questão... Talvez seja um dos poucos assuntos que unifiquem o Rio Grande do Sul, né? Sobre grenalismo, né? Dos poucos assuntos. Mas a gente, claro, existem divergências que a gente vai até discutir. Então coloquem o CEPERGS, sugestão pessoal, claro. Na frente de batalha para resolver o problema da dívida. É interessante. Mas tinha que colocar o CEPERGS na época que as estrelas estavam alinhadas. Agora não adianta mais. Não adianta. Pois vem cá, as tudo estrelas pelo não estão Brasil. alinhadas. Vem cá, nós temos PMDB aqui no Rio Grande do Sul. Temos PMDB no comando da União com Michel Temer. Mas acho que não está alinhado agora? Claro que não, porque o CEPERGS não está nessa linha. Tem alinhamento não, agora. a estrela do CEPERGS é outra constelação. Não, é da passada. Mas acho interessante. Agora nós vamos resolver. Os professores agora nós vamos resolver. É verdade. E não é estrela alinhada agora. Agora estão alinhadas as ideias, as boas ideias para cuidar do futuro do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. E porque o CEPERGS não fez até então. Não sei se vai ajudar, mas é bem mais responsável. Até então, e não tem o Arno Agostinho lá para fazer o tranca-rua do Estado. Porque até então o CEPERGS não se manifestava. Agora se manifesta, greve, etc. Então o CEPERGS, se quiser receber... Uma ótima ideia. A gente podia até fazer, juntar forças. O governador está lá em Brasília e ir para Brasília para ajudar a negociar. Eles são especializados em greve e têm horror de trabalhar. Manifestação. Eles têm tempo para fazer isso aí. Mas o Lula tinha dado ordem para não acertar a dívida do Estado. Chovendo WhatsApp e e-mails aqui, viu, Idenir? 99776994. Mas, Idenir, eu tenho que lembrar de um assunto que você gosta muito. Aliás, tu, como grande usuário, pode dar o teu depoimento aqui. Pois, meu amigo, melhorar a sua vida a dois só depende de você e de ninguém mais. Tu sabes disso. Então comece... Tu gostou, né? Então comece esta mudança hoje mesmo, ligando para o 30810700. 30810700 e adquira o ativo, o estimulante do homem moderno, como o Idenir Sequim, que sabe o que quer, inclusive junto à sua mulher amada. Ativo indicado para homens de todas as idades e vai agir no seu corpo por vários dias. Saiba mais sobre o ativo. Ligue para 30810700. 30810700. Adquira o ativo com muitas facilidades no pagamento. A entrega é grátis e sigilosa, viu, Idenir? Para todo o Brasil. Primeiro pagamento só daqui a 45 dias. Né? Parcela a partir de R$ 29,99 na compra do segundo pacote do ativo, você ganha 50% de desconto. E é claro, este é um presente. Na compra, você tem este presente, desconto de 50%. 30810700. Ativo é você na ativa sempre, Idenir Sequim. O Luizinho está atrás de uma Depois de tudo aqui, isso, né? cada motoboy Luizinho que tá chegar de olho no aqui. edifício, eles vão pensar que é entrega do ativo. Está uma briga tremenda aqui, o Luizinho está atrás da amostra. Quem entrega não é um japonês. Fica Não é. que o japonês Mas foi preso, pô. O primeiro que começou a rir foi o médico da mesa.
usuário. Ele sabe do E feliz, princípio. olha o sorriso do Luiz Ele Pereira sabe Lima. do princípio ativo. Olha a felicidade do Roberto e do Luiz Pereira Lima. Felizes com o ativo. Ativo é você na ativa sempre. Gostou dessa? Mas, doutor Roberto Bandeira Pereira, o senhor foi ativo, por falar em ser ativo, o senhor foi ativo. Sempre ativo. Sempre nas questões, como Sempre Procurador-Geral de Como Justiça. Procurador-Geral, como membro do Ministério Público, sempre ativo. Sempre ativo nas questões relacionadas, inclusive, às finanças do Estado. Sim. Até porque o Ministério Público tem todo o interesse, junto com o Judiciário, em ter essas questões resolvidas. Ele tem uma parceria com a Secretaria da Fazenda que começou lá no combate à sonegação, no início da década de 90, lá do trabalho realizado na administração ainda do Dr. Paulo Olímpio, depois do Dr. Lussardo, com a participação do Dr. Alessio, dentro do Ministério Público, o Esterlito lá dentro da Fazenda. Isso é um trabalho já sedimentado. De parceria, até porque nós trabalhamos com a ideia de que a Secretaria da Fazenda não é um órgão do Poder Executivo, não é a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Então, na verdade, ela cumpre o papel e até essa é uma das questões, a questão da autonomia. Ela tem como função ser secretaria do Estado, e não secretaria do governo. Porque ela José da Silva de Uruguaiana, enquanto a UTI neonatal de Alegrete está fechada por falta de repasses do governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Estado gastou R$1 milhão em diárias. O melhor sermão é o bom exemplo. José da Silva de Uruguaiana. Sim. Mas depende que Se o diárias Estado não são essas. gastasse Exatamente. diária para o governador ir a Brasília renegociar essas dívidas, Ou o pro brigadiano. né? Precisa, pro o brigadiano. Nós temos que entender a questão, o que são as diárias. A diária faz com que o brigadiano esteja na rua. Né? Faz com que o agente da SUSEP possa levar o preso Que não pra pode alguma ter audiência. diária Nós para temos que viajar, entender. para passear, Exatamente. para levar a esposa, isso não pode. E uma questão importante... trabalhar deve. Tem policiais que, junto com promotores, recebem diárias para fazerem operações de combate ao crime organizado. E o sujeito precisa, isso é uma natureza indenizatória. Uma questão importante até para colocar, o Sistema Único de Saúde, ele é compartilhado entre União, Estados e municípios. Alguns municípios, Porto Alegre, ele tem a gestão plena e alguns outros é o Estado que assume. A União, há 10 anos atrás, passava o dobro de recursos que o Estado. Se passaram 10 anos, o Estado paga 3 vezes o que a União repassa para nós. A União não aumentou o seu repasse do SUS. Não aumentou. E o Estado tem que aumentar. Quantas vezes nós já pagamos a dívida com a Só União? em Porto Alegre, Umas 4, 5 vezes. só em Porto Alegre, Leonardo, o SUS está mandando 2 milhões a menos por mês, ou seja, 24 milhões por ano a menos. A menos. E estão fechando leitos. Olha, mas o vai Paulo caber Nascimento, agora tu vai gostar, tu bate nessa tecla muito. Renegociar a dívida do Rio Grande do Sul não resolve. Se sobrar dinheiro, vai tudo para a folha de pagamento. O Estado gaúcho é refém das corporações de funcionários públicos. Lá de Santo Ângelo, Paulo Nascimento. É uma visão aqui. A gente tem uma dificuldade grande e ele tem uma certa razão. O Estado do Rio Grande do Sul é o Estado do Brasil que mais gasta com folha de pagamento. O governador Sartori não deu um aumento. Mas e o que significa isso? Significa gastar com folha de pagamento, significa o quê? Em relação à sua receita. O problema do Estado, se eu gastasse para o policial, para o professor que está na ativa, eu gasto mais da metade da minha receita com a aposentadoria. A gente não fez o dever de casa lá no passado. Gente aposentado com 50 Mas anos assim, de idade. mas Isso é um absurdo. até está certo, mas o que eu digo é o seguinte, aumenta o consumo com o aposentado, porque de certa forma também não há uma reposição de força de trabalho. Isso, e aí é um problema do Estado, não é um problema desse governo. Claro. É um problema do O Estado. problema é ver se abre Nós mão. temos hoje a Tem aí metade... promotores, procuradores, aposentados aos 50 e poucos anos de idade, Mas coronéis tem- da brigada. Isso não é Mas só um possível. detalhe. Não Mas é mais essa possível é uma aceitar situação que tu tem toda a razão, mas ela já foi contornada pelas reformas que vieram. Tirando... Mas reforma para quando? Essa Não, reforma- essa já está acontecendo. Muitos mas estão pagando. vai- Eu sou o que estou pagando pedágio. Eu vou trabalhar até os 75. A Só um pouquinho. aposentadoria, ela vai acontecer daqui a quantos anos? Ô, Paulo Vai Sérgio, mudar só daqui a 30 anos. Só um pouquinho. 30 Não, anos. não. Obrigado. Só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Eu vou me aposentar com 75 porque eu vou na voluntária, de forma voluntária, eu vou até o fim. A minha função, eu sou servidor público, ponto 1. Mas assim, ó, eu já paguei 2 pedágios, eu ainda estou pagando pedágio. Toda a minha geração está pagando pedágio. Pessoas que iriam, na situação nossa, lá se aposentar, como quem ingressou há 35 anos, iriam se aposentar aos 48, é evidente que é novo. Para os padrões de hoje, não era para os padrões de 30 anos atrás. Então, isso é uma questão que vai modificando. Evidente que isso
Já houve uma reforma da Previdência, muitos vão se aposentar na idade mínima para o serviço público, existe, que é 60 anos. Isso já existe, já houve uma... Então já está acontecendo. Mas 60 anos já é pouco. Mas depois que Não, entra- é exatamente. pouco. Mas então, é o momento de revisar? Tudo bem, mas isto é assim. Em todo mundo está acontecendo isso. Na Europa estão discutindo. A Alemanha há pouco aumentou para 67 anos. Então, isso é do processo. Vai aumentando a expectativa de vida, tu vai tendo que repactuar. Mas assim, ó, essa sangria em nível de serviço público, de certa forma, existem situações que hoje são vistas de forma teratológica, sim, mas elas já foram resolvidas, situações novas, pelas reformas, 2 reformas que tiveram nesse sentido. Já houve uma modificação. Só como o direito é adquirido, né? Só quem entrou depois da reforma começa a ter esse regime. Então quem entrou Não, antes daqui a 30 vai anos. demorar. Não, mas eu entrei antes, estou pagando pedágio. Sim, mas é um Hoje estou pedágio. pagando pedágio. Exato. Sim, mas o pedágio no meu caso é 3 anos. Sim. Em vez de 60, vai ser 57. Exatamente, mas Mas- ainda tem todo um processo. A Previdência é um assunto nacional também, Henrique Meirelles, nosso ministro, quer discutir. Ele é um processo que ele vai ser, mesmo que mude a regra hoje, ele vai impactar daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Olha aqui, ó. Mas é que assim, essa Fugindo questão- um pouco do assunto, qual a possibilidade de alguém propor a diminuição da carga tributária? Ou isto não é cogitado por ninguém atualmente? Para diminuir a carga É o tributária. Vinícius de Oliveira. Exatamente. É aquela questão, a gente tem que. Eu acho que a sociedade gaúcha brasileira tem que decidir o que ela prefere. Ter uma carga tributária alta, com alto nível de serviço do Estado, ou ter menos carga tributária e ter menos serviço do Estado. É uma discussão que tem que se ter. Estados Unidos tem uma carga tributária baixa, mas em compensação não tem um sistema único de saúde. Não tem. A Dinamarca tem uma alta carga tributária e tem um grande serviço É, mas aí sistema de tu saúde tem alta, público. tu tem alta Tem que carga, ser- mas vê serviço. É verdade. Não, a carga tributária do Brasil, nos países em desenvolvimento, é a maior do mundo. Mas é que se tu considerar que metade da carga tributária eu pago de juro e dívida... é um Agora, grande problema. eu ouso dizer essa questão previdenciária, independentemente da questão de dificuldade circunstancial do Estado, eu vou na linha dos ministros supremos quando julgaram o mensalão. O problema do país não é a Previdência, o problema do país é a corrupção. Por quê? Porque, na verdade, a reforma tributária, ou reforma, desculpa, previdenciária, aquela que eles fizeram foi para roubar. Tanto é verdade que foram dos fundos de pensão que eles tiraram dinheiro. Aqui no Rio Grande do Sul, nós criamos um fundo de pensão no governo Ieda. Esse dinheiro que o servidor colocou lá dentro já foi tomado pelo Estado e o Estado também não entrou com a contribuição patronal. E não é problema desse governo, é problema do Estado. Quantas coisas foram aprovadas nesse Estado para fazer o fundo previdenciário? E tudo, no fim, acaba no caixa único aprovado. Para pagar os próprios. Aprovado pela Assembleia. Tu passasse uma vida inteira contribuindo para a Previdência achando que ia ter num teto, aposentadoria e ia cair embaixo, a mesma coisa. Vigarice. Mas não nada a ver com o governo, dizendo o sistema. Mas o problema é assim, né? Se tu considerar que a pessoa contribui com 13, 11% da sua renda por 30 anos e vai ver mais 30 anos, qualquer conta que tu faça, viu que não é... Não, mas vê bem, mas isso está correto se tu considerar, se tu está correto em termos, porque tu não está considerando a contribuição 2 por 1, que é constitucional que o Estado tem que fazer, que o Estado não faz. Não fez, é verdade. O Estado não cumpre a parte O dele. Estado só não cumpre a consegue parte pagar dele, o 1 por como 1, vai toma querer do 2 por servidor. 1. Exatamente. O Estado não Wagner consegue Veiga pagar de 1 por 1. Osório. Haja algema para o PMDB. Eu acho que algema para todos os partidos. Eu acho que ladrão não importa qual é o partido. E onde- nem dentro de partido, ladrão onde tiver. E em tem qualquer muito lugar. ladrão que não são de partido, que dizem que não são partido nenhum. Tem muito. Eu acho que ladrão é ladrão, tem que Em ser qualquer lugar, qualquer e lugar. não só na política. E tem muita gente nessa Lava Jato que não é político, viu? Eu não entendi. Mas tem gente fora da Wagner Lava o Jato nome que é dele? ladrão, que que é tem que ladrão. ter Eu não lembrado. entendi, Wagner, telespectador, que bom que está nos ouvindo. Certamente estás muito preocupado, porque o primeiro a ser preso deveria ser o Lula. Eu estou muito curioso, porque essa operação de prender Calheiros e não sei mais quem, não sei mais quem. Não, Jucá. Mas, Olha aqui, Eu queria Calheiros, saber, Calheiros, prenderam até o Jucá. japonês da Federal, prenderam o japonês da Federal e não prenderam o Lula. E o Magno Malta ontem disse uma coisa maravilhosa, que eu acho que tu devias ter guardado e botar num quadro, Wagner. Quando o Magno Malta É. vira exemplo... Prenderam, aí é- prenderam a lata e deixaram o lixo solto. Quando o Magno Prenderam Malta, a só lata quem e não o conhece, lixo tá lá, não. Quem não conhece os palanques que ele Só frequentou, que- os Não, palanques não, que ele não. frequentou, Não, as pra mim. denúncias... que Quando eu ele estou fez. dizendo uma Ah, não. frase que não é minha, eu tenho que citar o autor. Ah, então cite. Eu citei o autor. Mas virou exemplo para ti. Não. Eu citei o autor porque acho que está justo Essa a parte, citação. viu? Agora, eu não estou julgando o senador. Eu estou
dizendo a frase que ele disse. Prenderam a lata e deixaram o lixo. Prender a lata e deixar o lixo. Porque, viu... O homem que é pastor, que podia ter... Isso é outra coisa. Você fala, o PMDB, olha para mim. Eu quero Eu vou dizer... olhar para quem? Não, eu sou Tu és PMDB. PMDB? Eu não. Tu não é filiado? Eu não sou Tu é filiado. PMDB? Não, Tu é eu não. PMDB, eu tenho que olhar para quem? Então? Eu sou filiado, sem problema nenhum. Só que esse PMDB que estão acusando e alguns que deveriam já estar presos, esse é o PMDB que sentava com Lula. Que administrava o país. Que administrava um país. E que continua administrando. Não, o Sarney, com quem é que o Sarney sentava? Era comigo? Era com o PMDB. O Sarney sentou com a o Sarney sentou com todos. Inclusive Com a Revolução. com a Redentora. E era da Ele era Arena. da Redentora, da Arena. Ele tem muitos amigos que são do PP. O Calheiros não era da Arena? O Calheiros já foi de todos. Sim. Ele foi líder do Collor. Mas só que agora o Lula conseguiu, o Mas PT... esse PMDB é outro, não é o nosso aqui. Não é o nosso. é outro. O É como o PT, esse PT de lá é outro PT. Esse Calheiros, eles conseguiram juntar o Calheiros e o Collor. O Calheiros era líder do Collor naquele governo dele. Juntaram o Calheiros e o Collor na base do governo Lula. Juntaram o Maluf. Essa do Maluf foi... O Lula foi nos jardins da casa do Maluf e ficou maravilhado. E se abraçou nos jardins da casa do Maluf. Se abraçou no Maluf, fizeram para botar o outro poste que o Lula elegeu, que é o prefeito de São Paulo. O primeiro poste foi a Dilma, o segundo poste foi o governo de São Paulo. Realmente o Lula, ele tem uma capacidade Tem enorme. capacidade de Maluf, que elegeu o Haddad, conseguiu eleger o Haddad naquela Imagina aliança. junto com o Maluf, Gostaria esses de caras são perguntar, todos da tá, turma do não Lula. é dele. Gostaria de perguntar ao excelentíssimo senhor procurador de Justiça no programa se o salário da categoria não é suficiente para financiar um apartamento, um plano Minha Casa Minha Vida. E se não for, aí sim vai justificar o auxílio moradia. O Beto de Novo Hamburgo. Por que eu vou responder isso? Mandei ele perguntar lá para o estimado ministro Luiz Fux, que determinou com canetaço que isso fosse pago. Pergunta lá para o ministro. Tá, então vamos ver. Primeiro O Luiz oportunidade. Fux é o mesmo, aquele que tentou fazer a filha desembargadora. Pergunta para ele. Posso citar? Não. Sim, mas cita como teu lá, é. Não é isso aqui que está escrito. Sim, aqui. como teu. Não tem problema. Aqui foi me passado que a cereja é a última parte do bolo a ser comida. Que seria o caso do senhor Luiz Inácio. Agora veja o seguinte, isso depende da concepção e da técnica Quer de dizer que a cada um. cereja é o Lula? Nós estamos mal de Claro. cereja. Estamos mal de cereja no bolo, hein? No sentido de dizer o seguinte, olha, a prisão do Lula é uma coisa tão fantástica, será tão fantástica que funcionaria como a cereja do bolo. E a cereja do bolo seria a última parte a ser comida. Eu, particularmente, não acho isso. Não, a ser colocada A primeira no bolo. parte que a gente tem que comer é o que é o bom do bolo. Se eu julgo que o bom do bolo é a cereja, Mas com fome, aí eu tu vou não comer a aprecia. cereja primeiro e deixo o bolo, porque depois pode passar fome. Pergunta Então para não o se corra doutor risco. Busato o que o Estado vai fazer com 7 mil imóveis, com fazendas, com pavilhões, com apartamentos, sendo que 4 mil o Estado nem sabe onde estão. Abraço a todos. Júlio Hoffmann, de Caxias do Sul, dos que estão vivos. Eu sou Fazendo um dos Lizinho. mais antigos telespectadores. Fazendo Lizinho compra. Um dos mais antigos telespectadores do A programa. gente tava brincando assim, ó. Um abraço, Júlio Hoffmann. O secretário Feltz sempre fala assim, ó. Primeira coisa que tem que saber se o Estado tem 12 mil, 8 mil, 15 mil, 20 mil, 10 Cada mil. dia tem um Não, número. Não sabe. Cada dia tem um número, Inclusive, não o sabe. governador pediu agora Mas ao Leonardo, o que sabe não vende. Depois vai procurar. Mas é que assim, ó, muitas vezes tu recebe numa negociação no executivo fiscal, quer dizer, o procurador do Estado na negociação. E quando tenta vender, sempre Não tem tem- alguém para dizer que o preço é Pra baixo. embargar. Para embargar. O Estado ele não tem expertise, não sabe como vender. E aí, quando tenta vender, vende mal. Vende E mal. é um problema que a gente tem. Eu já coloquei algumas vezes, daqui a pouco tem que licitar isso para doar, para dar para alguma empresa vender, ficando com percentual e devolvendo para o Estado. Não o Estado não assinou consegue, aqui, ó. exatamente. Ela não assinou. Oi, adoro o doutor Luiz. Depois mais embaixo, adoro o doutor Luiz. Prendam o Lula já. Eu adoro o doutor, só espero que não seja o Amarante lá de Bagé que te mandou isso aqui. Paulo Sérgio, a crise no Estado foi diagnosticada há mais de 10 anos atrás. Uma revista publicou que fora de Brasília, o Rio Grande era a segunda capital com mais funcionários públicos. Primeiro, Rio de Janeiro. Ivanor, de Estância Velha. É verdade. O Rio Grande do Sul é um dos estados, se tu pegar em relação ao seu tamanho, é o que mais tem servidores. Também porque, aí tem que ser, diga de passagem, tem uma questão histórica. No passado, o Rio Grande do Sul, desde a época do Brizola, que começou a construir escolas, contratar professores, brigadianos.
O problema é que desde o ano do passado a gente não se preparou para o futuro que ia vir. Né, com uma questão previdenciária, como o procurador já colocou aqui, nunca o Estado contribuiu com a sua parte patronal da Previdência. Não existe, e estourou não existe agora. Não existe. Esse é o problema de quem está na questão hoje do Estado administrando a questão de finanças. Não existe um estudo atuarial, não existe um cálculo atuarial a partir do qual se vai construir uma nova realidade. Tu não pode construir uma nova realidade tendo 54% da folha de aposentados. Sim, mas nunca foi feito. O estado mais próximo tem 27%. Sim, mas é que São Paulo. Mas o que eu quero dizer... 27%, nossa, 54%. Mas o que eu quero dizer... Não, tá bem. Mas assim, ó, sem passionalidade, assim, com muita tranquilidade, que eu quero dizer é o seguinte... Esse governo herda uma dificuldade, até porque eu digo herda porque não chegou, está chegando na metade ainda do exercício do mandato. Mas ele está herdando uma situação em que nós temos hoje 18 a 19 mil policiais militares e há 40 anos nós tínhamos 30, 31, 32. Porque o que aconteceu? Eles foram embora e não foram repostos. Então, na verdade, tem mais gasto com o inativo porque não há reposição de novos servidores. Mas que é isso? Mas quem chama? Não tem como pagar os que estão aí. Tu quer botar mais funcionários? Olha, não tem dinheiro a para comunidade pagar. precisa de mais brigadianos. Como vai fazer? Eu não sei. Chama de volta, segura para A cá. própria União decidiu... É só pagar o incentivo. A própria União decidiu não fazer concurso por 2 anos. O Sartori já se antecipou a isso, de uma necessidade. Não pode botar mais ninguém. Não tem. Mas não tem como pagar. Não tem como pagar. Não tem como pagar. Tá tudo Não, bem. ele quer que pague para diluir os aposentados. Sim, mas assim fica difícil. Mas não é difícil Mas aí de eu entender. vou fechar a boca porque eu não tenho é condições difícil, de... eu quero te Mas claro que é entender, eu difícil tô fazendo entender. força. E vai ser impossível tu me entender se Agora- tu cortar o raciocínio no meio, se não Mas deixar então eu concluir. explica que eu quero ouvir. Mas então, se tu vai deixar eu explicar? Claro, então explica. Como é que tu quer botar mais gente Como é para que os dentro? caras nos encontram no mercado? Avisa o Paulo Sérgio para deixar a gente falar. Mas então não, explica. Não, tu sabe, então tu explica. Não, eu não sei, eu quero te ouvir. Não, Já que eu que tu quero, sabe. objetivamente tem um número. A sociedade gaúcha cresceu em 40 anos e nós temos hoje quase que a metade do número de policiais efetivos trabalhando. Isso é uma realidade. Agora, se vai ter dinheiro ou não, como vai ser composto isso, é outro problema. Agora, o fato é que está faltando segurança e não é problema do governo, é problema do Estado do Rio Grande do Sul. Não, tu não pode responsabilizar um governo. Tu tem, em algum momento aí, houve um problema, ou é questão de arrecadação, ou sabe-se lá o que é. Hoje é eletrônico, né? Hoje Mas tem a gente controle soubesse. eletrônico. A gente tem todo o controle em relação a isso. Tudo eletrônico. A questão também é que tem assim, ó, talvez existam algumas áreas, eu concordo com o procurador, e principalmente a área de segurança, que houve muitas aposentadorias, muitas saídas em relação a... Mas também a gente tem que considerar que talvez algumas estruturas do Estado têm que ser diminuídas. Isso aí que Agora, eu queria ouvir dele. qualquer... Não, mas o que não é do Estado... Elimina o que não é do Estado, elimina das o que não é estão demais. O que não é função de Estado, Poderia ser... não tem que estar no Estado. Eu concordo Estamos de totalmente. acordo. Aí é a solução. Elimina Eu as que só não estão em entendo. excesso. Vocês Vou- algumas depois eu vou dar um coisas que exemplo. eu Vocês já gostaria de fizeram um colaborar. teste, entrar numa escola e perguntar quantos professores, mas pode escolher. É. Escola do Estado. Quantos professores, três, né? quantos professores estão de licença médica? E licença de interesse também. Eu não precisa entendo dizer isso aí. nada. Ou fora da sala de aula. Fora da sala. É só perguntar. Ou fora da Brigada Militar. Quantos estão... Muitos. Muitos. Exatamente isso aí. Até o termina Ministério de botar no Público problema. tem militar lá. Mas Olha, é só um Só um pouquinho. brigadiano. Que não é Só um necessário. Mas é difícil trazer de Não, volta, o Tribunal né? de É Justiça difícil. também pouquinho. tem, não Só um precisa. pouquinho. Só um pouquinho. Não é necessário. Não, só Com um toda a pouquinho. verba Não. que tem Mas aí a vamos- justiça, ele pode contratar a Não, segurança eu vou te do dizer o seguinte, desembargador eu vou que te dizer precisa o ter. seguinte, ó. Os policiais militares tirando 3, 4 ou 5 fases de segurança do procurador-geral, que esse pode tirar eventualmente, se esse for a questão, todos os demais estão em atividade de polícia. Estão em atividade de polícia, porque eles estão atuando junto com os promotores na atividade de crime organizado. Ah, bom, eles estão cuidando do presídio, eles estão acompanhando os promotores que vão fazer fiscalização dentro dos presídios. 95% no mínimo dos policiais que estão no Ministério Público estão em atividade de segurança pública. Vamos Então, agora às segurança informações para o meu conselho. Já que Quanto aos outros eu não conheço, Doutor- agora os que estão lá estão em segurança pública. eu sabia que o doutor Roberto Bandeira Pereira ia me irritar hoje, me irritou, estou me controlando aqui. Vamos agora às informações para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, é verdade. CREA-RS em Foco. O Conselho atua em todo o estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo, viu,
doutor Busato, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Aliás, parabéns ao nosso presidente Michel Temer por ter colocado o engenheiro civil no comando da saúde brasileira. Mas aqui Foi nós temos muito. Mas, Paulo Sérgio, Com não os cartões Unicred, você leva o cooperativismo sempre com você e leva também todos os benefícios da bandeira Mastercard, aceita em milhares de estabelecimentos do Brasil e do exterior. Com os cartões Unicred, você ainda pode realizar saques e consultar saldos nas unidades de negócio ou nos terminais da rede Banco 24 horas. Cartões Unicred, mais valor para você. Ainda não vou te passar a palavra, porque nós vamos agora, boa notícia, para o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O Sindicato dos Arquitetos do Estado do Rio Grande do Sul lançou o Prêmio Arquiteto e Urbanista do ano de 2016. A premiação é anual e reconhece o trabalho dos arquitetos e urbanistas gaúchos em 5 categorias, pelas atividades que tenham especial alcance científico, político, social e tecnológico. O CAU-RS faz parte do comitê curador, junto de representantes do SAERGS, IAB-RS, Instituto Niemeyer e Memorial Luiz Carlos Prestes, que este memorial foi aprovado pelo vereador Idenir Sequim. O sindicato recebe as indicações até o dia 13 de julho pelo e-mail saergues@saergues.com.br. Mas não vou lhe ouvir, porque me sacaneia com o Pedro Westphalen e eu não vou deixar. Vamos agora à Vinícola Laurentian, vamos ao Rio de Janeiro, vamos ao Copacabana Palace. Santé. Santé. Champagne français. C'est brésilien. Laurentian. Vinhedos do Brasil. Aprecie com moderação. A Vinícola Laurentian está recebendo para visitações, degustações, hospedagens, almoços, jantares. O telefone para contato, anote aí, você que quer comemorar o Dia dos Namorados lá na Laurentian, 5180-379940, 80379940, o e-mail reservas@laurentia.com.br. Leve um ativo, tome um espumante Laurentian e bom Dia dos Namorados para o senhor, doutor Luiz Pereira. Agora fale, doutor. Não, eu estava te ouvindo quando dizia que lá em Brasília tem um engenheiro, Comandando a saúde. O Temer homenageou. Em compensação, aqui tem um competente secretário médico no DAER, comandando a Secretaria de Transportes. Não, mas eu queria fazer uma pergunta. O Pedro pode é competente, o cara quando é competente. Eu sei que em qualquer lugar que Pedro é competente em todos os lugares. Centroavante, Mas eu sei que o sonho dele era ter um engenheiro chefe. Eu queria perguntar ao Roberto Bandeira Pereira, e prometo que não é pessoal. É uma isso. entrevista. Então. É uma entrevista. Pois Não, é porque por falta de informação. É por amor que tu quer fazer. Não, é que nós tínhamos tantos brigadianos há 40 anos atrás. Quantos promotores de justiça nós tínhamos há 40 anos atrás e quanto nós temos? Agora, eu acho que aumentou muito. Nós tínhamos, eu já te digo. Não precisa me dizer há 40 anos atrás. Eu te digo há menos tempo. Eu te digo quando eu ingressei, deviam ser uns 300, hoje são 700. 700, quer dizer, duplicou. Isso duplicou. O juiz, desembargador também. Mais que 100%. Provavelmente. Não é? Podia fazer uma campanha, vereador. Porque eu acho o seguinte, se somar 700 procuradores e promotores, tu Mais ou menos isso. 700, mais uns 700 juízes. Tem mais juízes. Tem mais, né? Tem, 1000. um pouquinho mais 1000. juízes. Mais o Tribunal de Contas.
dá para contratar uns 2.000 brigadianos. 2.000 brigadianos, só com auxílio moradia. Mas, sabe por quê? Um brigadiano ganha Isso salário não inicial é- R$ 2.800. Sim, mas é a mesma coisa que, 2.800 que a gratificação bruto. que ganha na Secretaria da Fazenda por produtividade. Mas aquilo lá, ele tá dentro do teto, né? Não, e mas, não é, mas e não a é mesma isento de imposto coisa, de renda. isso, Não é isento de imposto de renda. Eu acho que Mas- eu acho que o judiciário não precisa devolver nada para o Estado. Ele se encarrega de contratar 1.000 brigadianos e paga. E seria uma... Seria um grande Boa lance. ideia. Boa Seria ideia. um grande, não tem Grande que devolver. ideia. E o judiciário... Que lance, não, o sério. Vou dar uma judiciário... ideia pro Luiz- o judiciário... Luiz Fernando de Filho, não, nosso porque, presidente não, do porque Tribunal o de judiciário administra bem, o Ministério Público também administra bem as finanças. Então, não precisa devolver para o Caixa Único. O próprio Ministério Público e o judiciário contrata... Doutor Busato, quantos alunos bom. tem quantos professores tem por aluno? Hoje, Sala de aula. nós temos 12 alunos para cada professor. Tá brincando? A média é exatamente essa. Isso é maravilhoso. Exatamente. Mas é Se, uma se coisa- fosse isso, nós teríamos a não educação existe nenhuma perfeita. escola privada, provavelmente do Brasil, com esse índice tão maravilhoso. Verdade. Nessa Só que- Você é relação quase professor professor-aluno. particular? Sim, 12 por 1. Agora, quantos estão na sala de aula, porque são professores? Bom, é muito difícil. Quantos estão na sala de aula? Em primeiro lugar, com 25 anos já começa a se queixar. Gravidez é uma atrás da outra. Depois vai fazer plástica e pede atestado. Aliás, o maior índice de plástica é dos professores, hein? Só para comunicar. Vocês sabiam? Fazem prestação de milhares de prestação, 24 vezes. São milionários todos, né? E aí pede licença saúde para fazer cirurgia plástica. Não é maravilhoso isso? Licença saúde para fazer cirurgia plástica. Eu até E o Estado dá. Concede. Então, não tem solução. São os mais bem aquinhoados, que ganham 2, 3 mil, mas não sei lá. Professores do Rio Grande do Sul, é o Donald Trump. É o Não, Donald só sei Trump. lá. posso provocar um pouquinho? Posso provocar um Pode. pouquinho? Tem algum médico que fez um atestado de Isso mesmo. Tem algum algum médico. médico Claro que Algum tem. médico atestou. Mas qual é o Olha aqui, problema? ó, esse é dos Mas nossos. não, mas perfeito. Mas Tem que precisa- chegar para tem um esse lugar médico. Tem que chegar para esse médico. Vocês pensam que o que eu estou defendendo aqui? O que é? Não. Eu estou defendendo o Estado. verdade. Tem que chegar para esse médico e chamá-lo e dizer assim, eu não estou entendendo esse seu atestado aqui. Estou com a paciente ali, eu chamei um auditor médico e o auditor médico não concedeu. Vocês dois estão punidos. Quantos médicos do IP estão punidos? Nenhum. Porque qual é a auditoria do IP? É a auditoria do médico que é amigo do médico. Ou do engenheiro que é do engenheiro, e assim por diante. Então, corporativismo tal que a pessoa deixa de ser funcionária do Estado para ser amigo do amigo. Esta é a verdade. Agora, o Alexandre não gosto de Acosta, verdade o é outra o coisa. Alexandre Acosta aqui te dá uma cacetada. Pode me dar. Tem que ter prova para prender tanto a lata quanto o lixo. Se o membro da bancada, o doutor Pereira Lima, as tem, faça o certo e entregue-as ou mude de assunto. Não vou O teu mudar de textinho assunto. que tu trouxe aí. Eu trouxe Quem só é- para lhe quem é esse aí mostrar. do Magno Não, Malta? não. A senhora ex-presidente da República nomeou o senhor Marcelo Navarro, para interromper a Lava Jato. É. Para interromper a Lava Jato, senhor. Isto foi parte da delação premiada de Delcídio do Amaral. Explícita, clara. O senhor quer mais evidência? Não necessita. Estão esperando ela sair para perder o fogo. Roberto Esteio, Paulo, se continuar neste pique com todas as prisões, vai acabar o tiririca na presidência da República. Segundo ele, pior que tá, não fica, né? Olha aqui, por que sempre os servidores do Executivo são os escravos, professores dos piores salários, e para os demais poderes não tem crise? Essa é uma questão que a gente tenta conversar desde o início da gestão com os poderes, ele já tem contribuído de alguma maneira, mas é claro que a gente acha que sempre pode se avançar. Né? O doutor Marcelo Dornelles, o doutor Difini, a própria agora deputada Silvana Covatti, o nosso... Não seria uma boa, Marco não seria uma Peixoto. boa sugestão ao Poder Executivo é transferir o sigilo dos dados fiscais para o Tribunal de Contas, por exemplo? Mas foi repassado agora, início desse Mas ano, todo? determinação... Exatamente, tem uma auditoria do Tribunal de Contas, inclusive o nosso ex-deputado Marco Peixoto pode depois se pronunciar como é que foi. Presidente do Tribunal de Contas. Exatamente. E eu até coloco uma Essa questão... questão do CARF, por exemplo, essa questão do CARF Sim. em Brasília,
é inviável que isso possa acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou pensando em tese. Não é inviável, mas 95%... Quem que compõe o TARF aqui? O TARF é composto metade por auditores da Secretaria da Fazenda e metade por representantes dos contribuintes. A indicação dos contribuintes. Então, só um dado que a gente começa... Não tem risco. Não, eu não estou afirmando, eu estou perguntando em tese. Todo risco sempre existe, mas 95% dos processos que entram no TARF é ganho de causa do Estado. Do Estado. E depois, obviamente, vai para a Justiça. O procurador conhece, vai para a Justiça para discutir muitas vezes a questão judicial. Agora, é diferente do CARF lá... Então o TARF aqui não é um carfinho. Não é um carfinho. Não, inclusive o Tribunal de Contas está fazendo uma auditoria lá, eles têm toda a disposição dos dados e fica... Paulo, diga para este médico cuidar da área dele, respeitar a história do Lula. E olha que eu não sou PT, o Lauri Santa Rosa. Ou o Lauri de Santa Rosa. Imagina se fosse PT. Imagina, Lauri, se fosse PT. Dessa. Né? O filho do Lula é milionário. Milionário. Lauri, isso é uma loucura. Este vereador e este médico nivelam um programa para baixo. Quem é que disse isso? É que não assinou. Por isso ele tem Por isso, coragem escondido. É. Ele que diga o nome. Não assinou. Tem que botar o nome. Ele não senão, põe o nome porque ele deve errar o preço. Não, Sem nome eu vou começar a não ler. Não, e tem outro detalhe aí. Ele As está pessoas ouvindo, têm- ele sabe. Ele têm deve que ter um rabo preso identificar- muito grande. Eu não tenho rabo preso. Tem que identificar a atividade que tem e qual a fonte de renda. Agora, Claro! Agora tu Porque tem senão... intervenção no Não. Porque é o seguinte, é muito fácil ser CC do Estado, ou do governo federal. Esses militantes, todos, 90%, dependem do PT, sabe para quê? Para comer. Porque esta é a grande verdade. Tira os CC, esses milhares de cargos distribuídos para se manter no poder, são milhares, em detrimento de melhor salário do brigadiano. O Rio Grande do Sul não caiu sozinho neste buraco sem fundo, caiu graças à incompetência dos governadores e seus partidos nos últimos 30 anos, que só olharam para o próprio umbigo e de seus aliados. Pior de tudo é saber que esses ex-governadores ainda recebem poupudos salários como gratidão por ter ferrado com o Estado. José Teófilo Bittencourt. É verdade. Inclusive acabou, né? Inclusive foi votado a partir, Graças a da próxima... Graças a Ana Ortiz, deputada... Aliás, ocupa esse lugar aqui quase em caráter permanente. Pô, piorou muito, né? Quem? A representante, né? Do meu ponto de vista, sim. É verdade. Concordamos. Mas é uma saudade, a deputada Ana Ortiz e a Assembleia que aprovou. É uma questão que até já é discutida. Isso não resolve, obviamente, o problema das finanças, mas às vezes as questões são simbólicas. A mesma questão do CC. O CC não vai resolver. O CC custa em média 5 milhões por mês. Dá para contar servidores? Dá. Mas não resolve o problema das finanças do Estado. Mas são questões simbólicas. O governador Sartori cortou 35%. Meu nome é Laís. Ele é amado e odiado, não adianta. Adoro o doutor Luiz. Ele diz tudo por mim, tudo que penso no programa. Está vendo? Ainda bem que é uma na canela. É uma esse na olhar canela 43 que ele fez para a Câmara agora. Não. A do Amarante ele não falou nada. O procurador deve ter preocupações com o seu dinheiro. O filho do Lula, um simples funcionário, fez uma grande fortuna. Pode me explicar, procurador Roberto Bandeira Pereira? Não entendi. Não entendi. O procurador deve ter preocupações com o seu dinheiro. Deve estar falando do dinheiro dos impostos. Eu acho que tudo que diz respeito a malfeitos está sendo objeto de investigação pela Polícia Federal, Ministério Público, e isso vai ser enfrentado talvez num tempo diferente do desejo da maioria, mas no tempo adequado para a cena jurídica, que não é o mesmo, não é tão instantâneo quanto o tempo da mídia. Eu acho que todos nós temos que ter preocupação com o nosso dinheiro, porque não existe dinheiro público, é um dinheiro privado colocando na mão do público para administrar. Hoje tu administra o tesouro do Estado. Exato. É o nosso dinheiro que está na sua mão, sob sua responsabilidade. É verdade. Todos os políticos têm solução quando fora do mandato. Quando estão no mandato, sempre os outros impedem de fazer alguma coisa. Por que será que isso acontece? O Loris Luiz Pavoni. Eu faço tudo o que eu posso. Eu nunca me queixei de não poder fazer. Eu posso não fazer o que ele quer, mas eu faço aquilo que eu acho que está certo. Acho que é uma preocupação dele, é a minha preocupação, mas eu posso garantir para ele que... Também é muito difícil. Às vezes um político
tem intenção de fazer, agora eu vou defendê-los, veja, tem intenção de fazer alguma coisa e de repente, venda do patrimônio do Estado, das casas. Aí diz assim, quanto é que vale essa casa? Não, mas eu acho que vale mais. Então ela fica naquela discussão e não vende a casa. Isso dá prejuízo. Isso dá prejuízo. Então essa é a verdade, porque vai ter alguém do lado, que eu sei qual é o lado, que não quer que venda a casa. Até porque tem muita gente Que o PT morando não em casa quer, que é do Estado. o PT não quer que venda a casa, não quer que privatize Corag, Sugás e não sei mais o quê. O PT não quer que o PT, Não, mas a é o alienação de imóveis é PT. difícil, sempre foi difícil por conta por do quê? Estado. O Estado não saber. tem nem inventário, porque na verdade não. devedores estão entregando. Não tem a matrícula. Por que não tem a razão o matrícula. Estado do Rio Grande do Sul é proprietário de um imóvel no Estado do Paraná? Algum agente público foi lá Vários comprar? Não. imóveis. Receberam lá, receberam por de conta dívida. de dívida. E está no nome do Estado. Tá no nome do Estado. E por que ele não pode vender? Tá tentando vender. Pode, Como é mas que- não consegue. É que é uma Por que escola... ele não consegue? Tu consegue vender hoje um imóvel se tu colocar? Como é que tá o Mas mercado? vende por 50 mil, por qualquer coisa, Não, para mas de aí ter o não pode, prejuízo. aí não pode- Mas para de ter prejuízo. O melhor prejuízo em negócio é o primeiro, hein? Sim, mas é que a visão não é a mesma da iniciativa privada. Vereador Roberto, Bom, É, então por isso que está quebrado. O vereador Roberto conhece essa questão e uma das questões talvez seja a solução. Como o Estado é incompetente para vender, ele tem que trocar. Trocar por área Ah, construída. exatamente, agora tem uma ideia de Mas vai trocar ficar com a mesma 40, coisa. 50 terrenos Não, por mas a área presídio. construída em algo. Mas Tu pode, precisa de presídio. quartel, Pode, delegacia. pode. A lei permite que Claro, permute. Faz Claro, permuta faz por permuta. projeto de lei. Mas é uma Exatamente. coisa, vamos fazer o seguinte, eu estou devendo para o fisco. Sim. Estou devendo Sim. e eu forneço botina, por exemplo. Sim. Eu posso fazer uma permuta e fornecer a Brigada Militar? Se for para o projeto de Se lei, for sim. projeto de lei, sim. Então não vai sair. bom, é. Vai ter que passar. bom. Vai ter que passar. Não, E o mas PT passa, não quer Se que tiver passe. iniciativa Mas boa, não passa. é. Passa. Pô, passa. Se tiver uma boa Tem- iniciativa, tem passa. móveis- Olha, falhoso, que pode muitos ser. já tentaram isso, não conseguiram. Passa. Não pode fazer A algumas coisas. Força-Tarefa de Curitiba está cobrando o Teori que baixe para lá o processo do Lula que está há 50 dias com ele. Folha do Estado de São Paulo de hoje. É isso aí, mas não baixa. Não Mas baixa. nem prende os que tem que prender. Não, mas tem que prender. E eu acho que. O Lula não é ele que tem que prender. Quem tem que prender é o Moro. Mas, não, mas desde que baixe o processo Os para outros ele. é ele que tem que O prender. processo está no STF, ele é uma pessoa comum, como qualquer um de nós hoje aqui. Mas parece que ele não é comum. Gilson Ele é Villanova azul. Pinto, pergunte ao ilustre subsecretário do Tesouro. Subsecretário do Exatamente. Tesouro? Subsecretário do Tesouro. Secretário da Fazenda. Porque o Estado não judicializa a Lei Candir, cobrando esta verdadeira fortuna, já que a União crucifica os gaúchos cobrando dívida inexistente e impossível de pagar. Não seria possível uma troca, a Lei Candir, pela dívida do Rio Grande do Sul com a União? Essa é uma muito boa ideia. A gente já levou isso para o terceiro ministro, né? Porque nós já levamos para o Joaquim Levy, depois para o Barbosa, agora para o Henrique Agora o Meirelles. Henrique Meirelles vai resolver. Qual é a questão? E aí uma questão jurídica. Eu tenho uma dívida contratual, mas eu não tenho nenhum instrumento, nenhum documento que comprove que a União me deve a Lei Candir. Porque a Lei Candir ela foi criada lá em 96, ela perdurou por algum certo tempo e hoje ela não existe regulamentação. Não tem uma regra, a regra que é a União que deveria fazer, dizendo quem tem perda de Lei Candir recebe X%. Vamos ao ponto final. Vamos com Facinep, com Gimo, FCDL e SPC. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Hoje está energizado, doutor Roberto Bandeira, até parece que tomou um ativo, hein? Não. Seu ponto final, doutor Roberto. Não toma. Ainda não. Mas vai toma. tomar, tenho certeza. Sem problema, quando se for Seu necessário. ponto final. Não, eu acho que... Muita propaganda. Acho que é propaganda enganosa. Autopropaganda, hein? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu acho que nós estamos no meio de uma tempestade, e a tempestade ela tem o lado do incômodo, mas ela tem o lado da purificação e da modificação de cultura. Eu acho que o país passa por isso e, na verdade, nós temos que nos inserir e, de uma forma ou de outra, parar de olhar um pouco para o umbigo e tentar construir uma solução aí de sociedade brasileira. Eu acho que o momento é propício e não devemos perder a oportunidade. E estamos aí na expectativa do que vai acontecer em Brasília em relação ao enfrentamento criminal aí de outros personagens aí que foram atacados.
Só espero que se encontre substrato bastante significativo na prova que ainda não apareceu. Doutor Luiz Pereira Trump. Doutor Luiz Pereira. Ponto final. Não penso que me ofenderia. Eu sei que não, Por favor. Vindo com o patrimônio. Todos! Não, é Tem total. tem que ser com patrimônio. Não fica assim, só Espalha só lá para pros político. bancos Eu também. quero tudo. Tudo. Imagina edifício na Quinta Avenida de Nova York. Em primeiro Agora lugar, em eu nem Manhattan, estaria tem olhando para até Manhattan. vocês. Um mármore Já começa cor por de aí. rosa. Eu não estaria olhando para vocês. Mas, Já está andando de veleiro ali, né? mas esses últimos acontecimentos de Brasília, para mim, me surpreendem, porque, a rigor, o Janot deve saber que essas pessoas que então, comprovadamente têm corrupção envolvida, têm fórum privilegiado, porque são senadores, etc. E tem uma pessoa que está livre e solta, que a grande maioria da população desejaria que ele tivesse preso para resolver o problema do Brasil, mas resolve no dia seguinte. Doutor Edenir Sequim, é o Luiz, o xará dele. É o Luiz que ele quer botar na Quer cadeia. botar o Luiz. Doutor, O Luiz e os é o filhos, Luiz, né, é o Luiz, é. Aqui nessa mesa nós temos um procurador de justiça, um médico, um Engenheiro desempregado. engenheiro desempregado, um gênio das finanças e um humilde vereador. Mas todos nós, quando chegamos no final do mês, nós temos o salário, nós temos o pão nosso de cada dia garantido. Agora eu me preocupo com as pessoas, com aqueles desempregados, que são 11 milhões no Brasil todo. 11 milhões. São mais, se tu me permitir, são E 11 milhões e 14 no seguro-desemprego. Do seguro-desemprego. Duplica. E as pessoas que recebem aposentadoria desse tamanhozinho. E as pessoas que estão doentes e não têm como baixar no hospital porque não tem vaga. E ontem nós E não tem debatemos, dinheiro. se E paga não tem dinheiro. 34% de impostos para os remédios. Que é um absurdo. Por isso que eu sempre reclamo das farmácias que têm os melhores pontos da cidade ou das cidades Subsecretário do Tesouro e do gasta-se Estado, uma fortuna nos Dr. remédios. Leonardo Maranhão, nosso querido amigo, e uma homenagem especial ao seu pai, César Buzan. Obrigado. E mãe. E minha Não, a mãe já, Já comentou. eu falei por Querida Maranhão Clínica, primeiro. então, agradecer o convite aqui nesse debate muito proveitoso, muito interessante. Já também aproveito a convidar quem tiver interesse de discutir sobre dívida pública amanhã no Palácio da Justiça, ali na Praça da Matriz, do outro lado da Catedral. Só peço que ligue para o 3214-5300, que é o Tesouro do Estado, para a gente poder ver se tem vaga. Olha que entregar vai cobrar aluguel lá, viu? entregar um relatório da dívida, que é uma ideia que a gente tem do relatório da dívida Obrigado. pública estadual. Aqui tem todos os dados, vai estar na internet à disposição também. E acredito que a dívida talvez seja um dos poucos assuntos que nós conseguimos ter um certo consenso no Rio Grande do Sul. E a nossa luta, a luta do governador Sartori, é com que a gente consiga renegociar essa dívida, que atualmente ela realmente está prejudicando enormemente as finanças, tanto que a gente não consegue nem pagar o salário em dia atualmente. Obrigado. Vou atentamente ler aqui, obrigado. Obrigado pela presença e venha mais vezes. Matou a pão, hein? A gente sabe que ele é um gênio das finanças. Não, mas também gênio é um comunicador. Esse é um vontade comunicador. de vocês. Quem? Eu quero. Tu quer um livro desse? Um relatório desse. Aqui. Depois eu mando para os Isso aqui colegas. fica contigo. O vereador eu mando. Boa noite, obrigado. Tu é médico, tu pode me receitar. Obrigado. Obrigado pelo ativo aqui. Eu vi. Adriano Landim, boa noite, Paulo Sérgio. Parabéns pelo programa, sou telespectador assíduo. Parabéns pela bancada. Repito, Adriano Landim. Doutor Roberto, não me irrite, mãe. Espera Lima, obrigado. Mas Leonardo, o um grande Roberto não abraço se aí. irrita, ele não irrita ninguém. Não irrita, estou brincando, nós somos amigos. Esse- Obrigado, Denise aqui. Obrigado. Sim, continuas periférico. Continua. Obrigado, nós retornaremos amanhã com mais um Papo Debate. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.